Você já fez uma promessa num momento de dificuldade e depois de um tempo percebeu que não queria cumprir a sua parte? Mas já era tarde. Você havia recebido a sua parte do acordo. E o pior, esse acordo envolvia mais pessoas. Sabe aquele momento de aperto, onde você fala, se eu escapar dessa situação, eu nunca mais faço isso. Ou se eu conseguir tal coisa, eu prometo que eu mudo de vida. Vou largar meus vícios, ser uma pessoa melhor. E depois que você recebe o que você estava pedindo, você pensa, será que foi pela promessa? Ou será que iria acontecer de qualquer jeito? E agora? Eu pago? Ou sigo em frente e deixo isso para trás? E é exatamente isso que vamos explorar no capítulo 11 de Dom Casmurro. E eu sou o Edwin Junk, o explorador de comportamento humano nos clássicos e na vida. Afinal, os clássicos falam mais da gente do que a gente pode imaginar. Bentinho começa o capítulo 11 narrando a história da promessa que foi feita para ele se tornar padre. Dona Glória teve um primeiro filho que perdeu. E assim que engravidou de Bentinho, fez a promessa para Deus de que se o menino vingasse, ela entregaria ele para a igreja como padre. Eu nem consigo imaginar o desespero de uma mãe nessa situação. Será que ela fez por medo? Será que fez por amor? Ou será que ambos? Uma mistura de medo e amor para preservar aquela criança que estava no seu ventre. Já olhando pelo lado de Bentinho, ele teria que pagar algo que nem foi ele que prometeu. Será que isso é justo? Deixa aqui nos comentários a sua opinião se você acha justo alguém cumprir uma promessa feita por outra pessoa. E eu passei algo parecido com isso também. Assim que minha mulher engravidou, ela fez uma promessa sem que eu soubesse. Que iríamos para Aparecida do Norte para agradecer o nosso presente de Deus. E eu sou um cristão, porém não sigo nenhuma religião. Simplesmente acredito na Bíblia, em Jesus, no Espírito Santo. Então eu falei para ela, pô, você faz a promessa e quem paga sou eu? Falei, não tem nada demais, vamos lá. O que aconteceu um porém? Por algum motivo tive que eu ir dirigindo. E eu tinha pânico de dirigir. E ainda mais que eu sabia que eu teria que passar pela temível rodovia Dutra. Sempre ouvi muitas histórias horríveis a respeito da rodovia. Mas fui ali, firme e forte para cumprir a promessa da minha esposa. Chegamos sãos e salvos em Aparecida. Eu, extremamente tenso, toda a musculatura do meu corpo doía de tanta tensão pelo caminho. Mas ao entrar no santuário, você nem acredita. Uma voz no microfone nos saudava. Sejam bem-vindos à casa da mãe. Aquilo parecia me acolher e ao mesmo tempo lavar a minha alma. Eu chorei muito, mas não era um choro de tristeza, era um choro de alívio. Como se ali estivesse sendo retirado dos meus ombros todo o peso do mundo. Tem promessas que a gente cumpre por tabela que trazem muito benefício e que no final de tudo somos os mais agraciados. Mas Dona Glória também sentiria o peso dessa promessa, porque ela, como uma boa mãe, ficou extremamente apegada a Bentinho.
e procurava prolongar o período em que ele tivesse que ir para o seminário. Sabe aquelas promessas que você faz para perder de vista? Ah, isso vai demorar para acontecer, até lá a gente acostuma. Mas imagine a situação de Dona Glória, ter que se separar do seu único filho. Lembra até uma história famosa, história bíblica, de alguém que entregou o seu único filho para salvar o mundo. E para ter o filho sempre ali por perto, Dona Glória chamava um padre para dar aulas para ele. Com o padre Cabral, Bentinho aprendeu latim, doutrina da igreja e mais outros assuntos. E Dona Glória, como era muito devota, nem pensava em se desfazer dessa promessa. Inclusive, levava Bentinho à igreja e pedia para ele, presta bem atenção no que o padre faz, presta bem atenção em todo o ritual, como as pessoas se portam. Entregava para o filho ler livros sobre religiões, brinquedos que envolvessem o tema da igreja. E aquilo acabava até se tornando algo normal para Bentinho. Escondido da mãe, ele brincava com o Capitu de rezar a missa. Tinha que ser escondido porque a mãe falava que com missa não se brinca. Mas eles trocavam hóstias, e as hóstias deles eram balinhas, doces. Não tinham vinho e não bebia água, porque Bentinho falava que isso perderia o sabor do sacrifício. Normalmente era Capitu que começava como sacristã, mas eles invertiam essa situação também, para os dois se beneficiarem. Agora perceba como essa situação também acontece na nossa vida, na minha, na sua. Mas isso que a mãe de Bentinho fez de colocar ele para sentir a própria igreja, muitas pessoas também fazem com seus filhos. Tem sempre aquele pai que quer colocar o filho no futebol, mas não pelos benefícios do esporte para a criança, mas com a intenção de que o filho se profissionalize e dê uma vida melhor para eles e para o próprio filho. Quantas histórias não vemos de pais que dizem para os filhos: você vai ser doutor, é advogado, médico, arquiteto, engenheiro. Alguns filhos, mesmo sem vontade, cumprem por ser a vontade dos pais. Já outros ficam com remorso de não terem cumprido essa vontade. E Bentinho também sentia esse peso. Ele não queria tornar-se padre, mas como era promessa de sua mãe, ele se sentia na obrigação de cumprir. E quantas coisas na sua vida você já não fez para cumprir a expectativa de outra pessoa? Nesse caso da mãe de Bentinho, eu acho louvável. Mas existem muitos outros casos em que não faz muito sentido. Muitas vezes uma promessa feita num momento de desespero pode parecer traçar um destino inevitável. Mas me conta aqui, você já viveu ou está vivendo uma promessa que não foi sua? Te vejo no próximo capítulo do Só de Zóio.